Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos. Eu quero dizer que é um prazer e uma grande honra nós estarmos aqui trazendo mais um vídeo agora para esse canal. E hoje nós vamos estar falando sobre 4 bloqueios de crenças limitantes na infância de uma criança. Quando e como nós vamos estar agora detectando algumas frases que acabam gerando uma crença limitadora no cérebro da criança e posteriormente se manifestando na fase adulta. Vamos lá? A primeira que nós vamos estar falando é a seguinte, tá? Na infância você ouviu: a vida não é brincadeira. Se quiser ser alguém, trabalhe dia e noite. Bom, a tendência é que, se você não ouviu essa frase, teoricamente você vai conversar com alguém ao seu lado e alguém vai falar: eu já ouvi. Bom, o que gera isso na mente da criança, lá no seu hipocampo, no arquivo de memória, aonde vai estar principalmente nos ancorando, inclusive na fase adulta nós vamos estar manifestando com isso. Bom, se eu quero ser alguém, se eu quero encontrar os meus desafios, eu preciso trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Bom, o que gera com isso? Profissionais agora, principalmente com alguns hábitos. E quais os hábitos que eles estão? Hábitos de ser um profissional workaholic. O profissional que vive trabalhando, trabalhando, trabalhando e em vez de dominar essa situação, ele se torna escravo do trabalho. Por quê? Porque na infância ele escutou: olha só, se você quer ser alguém, trabalhe, trabalhe. Resumindo, você gerou agora uma criança ou um adulto com a criança interior vivendo dentro dela, porque o nosso cérebro é atemporal. Lembre-se, o nosso cérebro não sabe, pela neurociência, se nós estamos vivendo no presente, no passado ou no futuro. Se eu disser para você: não pense, estou dizendo para você, não pensar em um elefante cor-de-rosa. A tendência é que você já tenha pensado em relação a isso. Ou se eu falar para você: não pense em um prato branco, arroz, batata frita, um bife mal passado, 2 folhas de alface verde no lado esquerdo do prato e 2 rodelas de tomate no lado direito. Eu estou dizendo para você não pensar. A tendência é que você já tenha pensado em relação a isso. Por quê? Porque o seu cérebro é atemporal. Agora entenda que essa frase vai estar agora arquivada lá dentro do teu cérebro emocional em uma área chamada hipocampo, aonde é nada mais, nada menos que arquivos de memórias, gavetas, aonde você tem muitas memórias. Imagine agora você chegando em um porão e quando você chega nesse porão, você bate os pés e ali salta muita poeira. Basicamente é isso. Quando você recebe a informação no seu cérebro, você agora arquiva isso e isso fica lá no seu hipocampo, no hemisfério direito do seu cérebro, aonde faz com que determinados gatilhos fazem com que você salte com ele como se fosse um instinto. E aí, automaticamente, você vai ser um profissional que vai ter dificuldade de tirar férias, vai ser um profissional que vai ser escravo do trabalho e você vai estar sempre com essa mentalidade em looping, a compulsão à repetição. Por quê? Porque você generalizou. Você entendeu, por exemplo, que só existe uma maneira de você prosperar. E a maneira de você prosperar é simplesmente você estar trabalhando, trabalhando. Bom, o trabalho é muito digno, o trabalho é necessário, mas nós precisamos ter inteligência emocional e equilíbrio. Uma das frases que eu sempre falo aqui para os nossos alunos do Instituto Nine Coach do Brasil é que nenhum CNPJ vale a pena um AVC, ok? Esse é o bloqueio número 1. O bloqueio número 2, na infância, que você ouviu, vai estar dizendo assim: engole esse choro, você não é um bebê, ok? E aí, hoje, na fase adulta, como você está vivendo um processo de looping, um processo atemporal, você agora está simplesmente com dificuldade de demonstrar os seus sentimentos e automaticamente você pode até gerar uma gagueira nesse caso. Por quê? Porque todas as vezes que você quer liberar algo, você foi mandado você engolir, engolir e engolir o choro. Então, ou seja, a sua criança interior pode estar se manifestando na fase adulta. Então, principalmente agora, nós precisamos desgeneralizar esse pensamento atual e entender que sim, nós devemos inclusive mostrar as nossas emoções. Homem chora, nós sentimos tristeza, sentimos alegria, mas devemos sempre nos levantar pensando sempre no copo meio cheio, não no meio vazio. Então, isso nós utilizamos algumas táticas, por exemplo, como a programação neurolinguística, onde nós vamos estar agora cada vez mais elevando o nosso pensamento para positividade, ok?
Anotou aí? Primeiro e o segundo? Então, vamos lá para o terceiro, né? O terceiro é uma frase que eu posso colocar que ela é quase como um bordão. E a frase é: você não faz nada direito. É? Quantas e quantas pessoas ouviram essa frase? E automaticamente o que acontece? Gerou na criança agora, que está na fase adulta, convivendo com um processo atemporal, ou seja, está numa compulsão à repetição e generalização, gerou o quê? Um adulto vivendo a fase da criança interior. Por quê? O que acontece? Gerou uma pessoa, principalmente, né, com medo de errar. Gerou uma pessoa com baixa autoestima. Gerou ali uma pessoa que está escrava, por exemplo, do perfeccionismo. Escrava com o seu pensamento de estar, principalmente, se medindo com outras pessoas. Né? Então, fica com um hábito de comparação. Fica com medo da crítica. Essa pessoa tem dificuldade de dizer não. Gera nela uma crença de incapacidade, uma crença de inferioridade. Então essa pessoa vive agora escrava desse perfeccionismo e ela acaba fazendo o quê? Procrastinando. Por quê? Porque ela quer tudo perfeito. E automaticamente, dentro disso, está ligado ao medo da rejeição. Por quê? Porque na infância ela se sentia rejeitada com essas palavras, onde diziam, você não faz nada direito, ok? Lembre-se, o nosso cérebro é atemporal, ok? Na infância, vamos lá, mais uma agora. Na infância, palavras como, por exemplo, isso aí são coisas da sua cabeça, vai arranjar alguma coisa para você fazer, tá? Sempre que a criança queria fazer alguma coisa, ela passava por esse processo e acabava sendo o quê? Ignorada, ok? Então, esse processo de ser ignorado gerou nessa criança o quê? Uma baixa autoestima, gerando a timidez. Por quê? Porque sempre que ele ia fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que preste, vai fazer alguma coisa que realmente seja útil, né? No caso, a palavra que eu estou colocando aqui, ó, vai encontrar algo útil para você fazer. Então, ou seja, essa pessoa sempre cresce com a mentalidade de o seguinte, eu não faço nada que preste. Então, o que gera nessa criança? Uma timidez, uma consciência, por exemplo, das suas capacidades. Ela tem uma inconsciência, na verdade, né? A inconsciência é o quê? Ela ser inconsciente que ela pode muito mais, mas ela acaba ficando em um processo, um mindset fixo, uma mentalidade fixa, com dificuldade, por exemplo, de sair fora da sua zona de conforto. E quando sai fora da sua zona de conforto, acaba desmoronando. Então, ou seja, o que acontece na vida da criança? Esses 4 bloqueios aí necessitam ser reprogramados essas crianças. Aonde? Em quem? Nas crianças? Não, não somente, mas em você, na fase adulta. Porque quantas vezes você tem ficado bloqueado, por exemplo, pelas crenças limitadoras na sua vida? Quantas coisas você deixou, por exemplo, de alcançar porque você encontrou limitações em você? Quantas coisas você deixou de adquirir por causa da sua baixa autoestima? Ou por causa da timidez em excesso, ou por vezes você se sentir uma pessoa inútil. Quantas vezes você passou por esses processos, como talvez até mesmo com a gagueira ou com outras situações? Bom, esses bloqueios vão acabar te detonando o seu cérebro. Por isso, nós criamos a nossa metodologia chamado aqui Método X Emocional, aonde nós trabalhamos com ênfase e com perícia a reprogramação de crenças, para que você possa ter uma vida emocional abundante e você possa ser realmente quem você quer. Quanto vale, por exemplo, você viver com uma escravidão em ser aprovado por outras pessoas? Tudo que você tem que fazer, você precisa de aprovação. Por quê? Porque isso está ligado a bloqueios desde lá na sua infância, que você está vivendo agora na fase adulta, porque o seu cérebro é atemporal. Bom, diante disso, eu quero te convidar. Venha para a nossa metodologia aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, que nós estamos perito para poder lhe ajudar. Eu quero ser o seu coach. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.